Deixe o dragão mentir, envia Satanás, nunca tenha confiança em coisas más. Não pessoa é o Boa tarde. Então, para quem está com sono, né, depois do almoço, dá aquele soninho, mas dá aquele boa tarde pelo povo do Espírito Santo. Boa tarde! Quem estava aqui de manhã e assistiu a palestra, participou da palestra que nosso espírito coordenador de Alcedena pregou para nós, do amor de Deus. A gente não se sentiu amado por Deus, não foi? Deus é aquele Deus amoroso, apaixonado por nós, que dá aquela ansiedade de encontrar com Ele. Aquele Deus que vem e nos coloca no colo como uma mãe, que nos acaricia como uma mãe, que cuida de nós como uma mãe, mas também cuida de nós como um pai, que nos faz crescer, que está do nosso lado. Aquele Deus Pai misericordioso, Deus fiel, Deus amoroso. A gente não viu isso, não foi? A gente não sentiu isso mais do que viu. A gente sentiu o amor de Deus. Não foi? Foi ou não foi? Isso, mas quando ela estava pregando, eu estou lembrando, né, que eu estou numa fase muito maravilhosa da minha vida, que eu estou estudando a vida de São João da Cruz. São João da Cruz é aquele homem apaixonado por Jesus, que nos leva a ser apaixonados por sentir esse amor de Deus. E com São João da Cruz eu também contemplo a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha é aquela mulher apaixonada por Jesus, que fala tão bonito do amor de Deus, fala tão bonito de Jesus. A gente tem que ser apaixonado por Deus quando a gente contempla esse santo. Eu só contemplando a pregação dela. Aí veio uma dúvida no meu coração. Deus nos ama tanto. Por que o mundo está desse jeito? Vocês olham que o mundo está em guerra, né? O Papa está agora lá em Jerusalém, tentando acalmar os ânimos, porque lá sempre esteve guerra. Você vê aqui no Brasil a natureza devastando. Você vê que em uma parte do Brasil está seca, na outra parte está enchente. Aí a gente observa também os próprios seres humanos, pai matando filho, filho matando pai, estuprando, fazendo de tudo. Então, mostrando porque acontece tanto mal no mundo. Aí eu estava para entender que Deus é fiel, misericordioso, prestativo, providente. Por que o mal está no mundo? Por que tem esse mal no mundo? Deus criou o mal? Não. E por que esse mal está no mundo? Aí ficou a dúvida, né? E de onde vem esse mal? Ah, agora apareceu. Eu vim falar do pecado. O pecado é o contrário do amor. O pecado é desobediência. O pecado é o ódio, é a raiva contra Deus. É não reconhecer Deus, é negligência contra Deus, é indiferença contra Deus. E como surgiu o pecado? Deus também criou o pecado? E Deus criou tudo. Vamos abrir aí a Bíblia. No primeiro livro da Bíblia. No livro de Gênesis. No primeiro livro, no primeiro capítulo. Deixa aberto em Gênesis, não fecha. Amém? Ó, só o primeiro versículo, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo. Céu, terra. Aí se você for ler todo o capítulo de Gênesis, vai dizer que Deus criou os animais, Deus criou a floresta, Deus criou o mar, o firmamento, Deus criou o vento, Deus criou tudo. Aí olhou para ele e disse: isso é bom. Tudo que eu fiz é bom. Só que ele disse: é bom. Aí no sexto dia, Deus Pai olhou para Deus Filho e Deus Espírito e falou: vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança? Deus teve a ideia, né? Parte do amor que ele sente, ele precisava mais. Ele disse: vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança? Deus Filho, em toda a sua obediência, em todo o seu amor, falou: vamos. Deus Espírito só fez confirmar. Que ideia maravilhosa criar um homem. A nossa imagem e semelhança.
Aí nessa comunidade, Deus é uma comunidade, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus amando, pegou e criou o homem. Amando em toda a perfeição, pegou o homem com todo carinho, Deus passeou sobre a terra, botou a mão no barro, que nem um artista, moldou o homem de todos os seus olhos, o ouvido, os braços, o cabelo, todo bonitinho, Deus criou o homem e soprou. Depois que Deus criou o homem, Deus olhou, vocês lembram, né? Que eu disse, quando Deus criou a natureza e tudo, Deus falou que era bom. Quando Deus criou o homem, olhou tudo, agora está muito bom. Quando Deus criou o homem, viu que o homem era muito bom, que Deus criou o homem tudo perfeito. Aí Deus começou a dizer que o homem tome conta disso, tome conta daquilo, tome conta daquilo. Aí Deus deu um dom ao homem. Você é livre para fazer o que você quiser. Só não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas não coma disso aí. Mas se você quiser comer, você vai cair na desobediência. Aí apareceu alguém. De onde surgiu esse alguém? Apareceu uma serpente. A gente pensa, quando a gente lê a Bíblia, pensa que a serpente é apenas um símbolo, né? Só para dizer que o homem pegou. Mas não. Se você for ler a Bíblia inteira, você vai ver que a serpente é o demônio. O demônio surgiu no mundo para tentar, para destruir. Só que o demônio não era sempre mal. No princípio, o demônio era um anjo. Era um anjo de luz. E era o anjo mais maravilhoso que tinha no céu. O anjo mais bonito. Que o anjo, ele ficava contemplando Deus e louvando a Deus. Ele cantava para Deus. Aí todos os anjos serviam a ele também, como serviam a Deus. Era o anjo mais bonito que Deus tinha criado. Só que ele, em sua desobediência, ele se sentiu, né? Se achou. Pensou que era igual a Deus. Então eu quero ser Deus. O demônio pensou assim, eu quero ser Deus. Vou subir mais alto que o Pai. Vou subir mais alto que Deus. Aí chegou um outro alguém que disse, não, você não. Você não pode ser igual a Deus, porque só Deus é Deus. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo virou para esse anjo e disse, quem como Deus? Ninguém pode ser como Deus. Aí ele pegou e desafiou São Miguel Arcanjo. Desafiou. Aí São Miguel Arcanjo olhou para ele e aí teve uma guerra no céu. Os anjos do lado do inimigo, do Satanás, e os anjos que ficaram do lado de São Miguel Arcanjo. Teve uma guerra no céu. Foi que nem uma guerra, que nem uma polícia de São Miguel Arcanjo. Aí se você assistir aquele filme Tropa de Elite, ele falou, pede para aí, sai do céu, porque aqui não é teu lugar. Você tem que ser igual a Deus, então pede para sair dele, porque ninguém é igual a Deus. Aí Satanás foi precipitado à terra, caiu na terra, saiu do céu, foi expulso do paraíso, porque ele queria ser igual a Deus. Aí ele olhou assim para Deus e disse, eu não posso fazer nada contra você. Mas eu posso fazer algo contra quem você ama muito. Quem é que Deus ama muito? Quem te ouviu na primeira palestra? Diga aí pro seu irmão do lado. Deus te ama muito. Mas tome cuidado. Porque Deus te ama muito. O inimigo quer destruir. O inimigo quer destruir você. O inimigo quer destruir você. Porque ele tem raiva de Deus. E ele quer destruir a obra-prima de Deus. Eu não falei no começo que Deus criou a gente com todo carinho, com toda singeleza, com todo amor. E o inimigo quer destruir essa obra-prima. Como o Perpétua dizia, a preciosidade. Tu és precioso aos meus olhos. O inimigo queria destruir o que Deus tinha de mais valioso. O que é que Deus tem de mais valioso? Nós. E o inimigo quer destruir isso. Aí ele foi tentar Eva. Tentou Eva. Não essa Eva, mas a primeira Eva. Deus. Aí ela caiu na lábia da serpente. Aí ela levou também para Adão. E eles pecaram. Surgiu o pecado original. A serpente chegou a Eva e Adão e falaram, ele chegou a dizer, olha, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque você vai saber o que é bom e o que é ruim. Aí é mesmo, né? Eu podia ter por mim mesmo, ele não deu livre-arbítrio.
Então eu posso decidir o que é bom e o que é ruim. Não quero saber mais o que Deus pensa, não. Eu quero decidir pelas minhas próprias vontades. Então o homem pecou assim. Por isso que o homem pecou. Porque ele queria decidir sozinho, por si só. Não queria decidir mais por Deus, não queria saber o que Deus pensava. O homem queria saber o que ele pensava e não mais o que Deus pensa. Aí o homem pecou. O homem pecou, caiu na desobediência. Caiu e surgiu o pecado original. E agora? E agora? Qual é a consequência desse pecado original? Qual é a consequência do pecado? O pecado só pode levar à morte. Se o amor, como o Pedro bem falou, leva à vida, o pecado que é o contrário do amor vai levar à morte. O pecado não leva à desobediência. Se Satanás foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus, queria pensar como Deus, queria agir no lugar de Deus, queria ter suas próprias decisões, o homem na mesma queda, pensou do mesmo jeito. E não dá para estar no céu pensando desse jeito, pensar por si só, desprezar a Deus. Então, o salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. Se você vive no pecado, se você contempla e continua no pecado, você vai sendo precipitado à morte. E por que a gente não, às vezes não tem essa realidade de pecado? A gente perde o sentido, né, do que é pecado. O mundo já, tudo é normal. Já posso fazer, não, Deus perdoa. Eu vou tratar isso aqui, não, Deus perdoa. Não tem nada a ver, isso é pecado? Cheio. Não, isso é pecado não. Você acha que isso é pecado? Deus quer que ele seja feliz. Porque eu mais dou, né? Deus quer que ele seja feliz. Pode fazer o que ele quiser, Deus já fez. Agora pode fazer a bagaceira. É assim? Então, mas por que, gente, que o mundo perdeu essa consciência de pecado? Por quê? Por causa do pecado original que nos inclina a esse pecado. Nos inclina a ter as suas vontades. E porque ele pegou tanto, quando a gente começa a gente presta atenção no que a gente está respirando, e já fala, não, eu estou respirando. Você respira sem perceber, não é? O coração bate sem a gente perceber. Você percebe que o seu coração está, toda hora você está, não, meu coração está batendo. O coração está batendo, não, né? Porque a gente se acostumou com isso. Quando a gente se acostuma, já era, a gente nem sabe o que está na verdade. A gente nem pensa. Se a gente costuma com o pecado, a gente nem vê que é pecado mais, né? Faz todo dia, toda hora, todo instante, então não é pecado. É parte da minha rotina. E aí? A gente perde a noção. Sabe uma pessoa sem noção? Pessoa sem noção é a pessoa que está acostumada com o pecado. Esse é sem noção. Você vira para o bicho, esse é sem noção. Sem noção é a pessoa que está acostumada com o pecado. E às vezes na nossa vida, a gente mesmo quando se caminhar na igreja, a gente às vezes perde a noção do pecado. Tem coisas que a gente faz na nossa vida todos os dias e não percebe que é pecado. E o pecado é a pior coisa que poderia ter acontecido no homem. O mundo só está em crise. O mundo só está em crise porque perdeu a noção do pecado. Porque não sabe mais o que é pecado. Porque está dividido entre Deus e o pecado. Aí eu perguntava no começo, né? Por que o mundo está tão mal, está tão horrível, está tão cheio de ódio, tão cheio de guerra, tão cheio de assassinato, que Deus nos ama tanto e não poderia impedir isso? Aí tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês. Se Deus nos ama tanto, por que o mundo passa por problemas graves em todos os níveis? O que é que vocês acham? Se Deus nos ama tanto, por que o mundo está desse jeito? Alguém poderia responder? Mas no mundo em geral. Em geral. Eu falo em geral. Por que está desse jeito? Falta de Deus no coração, porque ele não chegou ao conhecimento do amor de Deus. E qual é o contrário do amor de Deus? É o pecado. Falta de Deus no coração. Falta de Deus é o quê? É o pecado. Então o mundo só está
ruim, só dá bagaceira por causa do pecado. Tem outra pergunta. O que impede que em nosso mundo se manifeste o amor de Deus? O pecado. Se Deus me ama tanto, por que não consigo experimentar esse amor? Por que não consigo me sentir amado por Ele? Pecado, né? Qual é o maior impedimento do homem experimentar o amor de Deus? Tudo é pecado, né? Então o mundo tudo é pecado. Então vamos acabar com o pecado. Aí é o problema. Como é que a gente vai acabar com o pecado agora? Quem tem essa ideia agora? Genial. Deus viu como ele tinha casado aquele na bagaceira e encheu e pegou. E agora o que é que eu faço? Deus Pai já teve graças a Deus, filho, meu Deus. Ai, deu eu, como é que eu faço uma visão? Ai, deu eu, como é que eu faço agora com isso? O que é que eu faço com ele? Que ele caiu no pecado. A pior coisa que aconteceu no mundo foi o homem ter pecado. A pior coisa que existe no mundo é o pecado. E agora, o que é que eu faço? Deus Pai teve uma ideia genial. Deus fez um plano. Esse plano é pessoal, esse plano é coletivo. Um plano de salvação. E Deus, no seu imenso amor, falou, olhou para Deus filho. É meu filho, não vai ter outra alternativa. Você vai ter que pegar esse pecado e dar um tapa nele. Porque, não sei o que aconteceu, abra aí em Isaías 53. A partir do versículo 1. O plano incrível que Deus bolou. Deus é esperto demais. Por isso que eu amo ele tanto. Abriram? Isaías 53, a partir do versículo 1. Olha o plano de Deus. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Quem assistiu o filme de A Paixão de Cristo? De Mel Gibson. Como é que Jesus aparece lá no filme depois que é crucificado, lá na cruz? Ele está bonitinho, sem dente, com o olho curado. Se vocês tiverem ideia, a igreja fez um estudo da morte de Jesus. O espinho da coroa de Cristo é do tamanho dele. Aí quando colocar, e a coroa não era só a coroazinha, né? Que parece tão bonitinha, que a igreja é tão piedosa para mostrar que Jesus sofreu tanto. Botou bem bonitinho, bem simples. Mas só que era uma capacete. Era um capacete, cada espinho era do tamanho dele. Aí quando colocaram na cabeça dele, não dava para entrar, porque o espinho era muito grande. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma vara e bateram na coroa de espinho para entrar. Aí o que aconteceu? Um dos espinhos atravessou o olho de Jesus. E não foi só isso, né? Ele foi flagelado. Quando botaram o rosto dele, ele estava tão flagelado que todos tiraram de novo, saiu a pele junto. A lança, os pregos que atravessaram o dedo na mão de Cristo foi aqui o pulso, que rompeu o tendão. Jesus não tinha força para suportar lá na cruz. Ele tinha que... E o pulmão ainda foi, ele estourou o pulmão, perdeu todas as gotas de sangue. A lança que atravessou o coração dele era daquela lança que entra bem facilzinho, né? Quando a gente vê aquela lança entra fácil e sai rasgando. Então ele não era bonito. Depois da cruz ele não estava bonito. Então esse foi o plano de Deus. Vamos continuar. Versículo 3. Era desprezado, era a escolha da humanidade. Homem das dores, experimentados nos sofrimentos, como aqueles dias das quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Apesar de sofrer tanto ainda, Jesus foi desprezado. Jesus foi abandonado. Ninguém queria saber dele. Olhava para ele, cuspia a cara dele. Se não é Deus, faça um milagre agora dentro da cruz. Vamos continuar. Só falando do sofrimento de Jesus. Aí, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele carregou o nosso sofrimento e nós nos reputávamos como castigados, ferido por Deus e humilhado. Olha o que aconteceu. Esse é o versículo chave. Tudo que Jesus fez na cruz foi no nosso lugar.
tudo que Jesus fez na cruz, tudo que ele sofreu na vida inteira, naquele calvário inteiro, foi por você. Cada chaga, cada flagelo, cada surra, cada xingamento, cada desprezo que ele levou, foi por você. Esse foi o plano que Deus fez. E olha como Deus Pai nos ama tanto, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O Pai amou tal qual o mundo que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Sabia que se Jesus não morresse, quem ia sofrer isso tudo era a gente? Cada um de nós? Por causa do pecado. Eu falei que o salário do pecado é a morte. Olha o que o pecado traz. Ele aparece bem bonitinho, mas na verdade ele é um monstro. E o demônio é tão esperto que ele não coloca o pecado para você, para que você, não, vou pecar para acontecer isso comigo? Não. Não. Ele faz, tem uma história bem bonitinha, né? Que tinha um homem numa casa que ele produziu muito lixo e não tinha onde colocar o lixo. Não tinha sacola para colocar o lixo. A gente coloca naquela sacola preta ou azuis, né? E coloca para o lixo pegar, né? Aí na casa do homem não tinha sacola para colocar o lixo. Só que ele tinha dado uma festa, né? Aí ganhou muitos presentes. Aí tinha muita caixa de presentes lá, né? Uma ideia. Vou colocar meu lixo dentro dessa caixa de presentes para colocar tudo. Aí ele pegou o lixo todo dele, né? Colocou dentro das caixas de presentes e colocou na rua. Aí alguém, um pouco ficou assim, gente, queria estar botando ali. Aí passava um e pegava. Passava outro e pegava. Passava outro e pegava. Chegou no final da frente, tem mais um presente. Mas quando essa pessoa chegou em casa, tinha o que dentro do presente? O demônio faz isso. Ele empala o pecado, deixa bem bonitinho e dá. Você vê, você vai pegar. Você vai querer de novo esse pecado, bonitinho. Às vezes ele até engana. Ele lhe dá aquela tamanho dele, né? Uma pessoa do deserto, ele põe dele e oferece um copo d'água, mas ele vai te envenenando em gotas em gotas. Isso aqui não é pecado? Ah, só foi uma fofoquinha. Só foi uma mentirinha. Ah, não. Eu só fiz isso. Não, eu precisava fazer isso. É justa causa. Aí ele está colocando gota em gota. Gota em gota. E você vai tomando veneno. Vai tomando veneno, vai tomando veneno, vai tomando veneno. Quando chega um dia, até bateu os capoeiros. Vai continuar a leitura? Estava no 3. Não, no 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. O plano de Deus vai mais além ainda. Na cruz de Cristo, Ele crava até as nossas doenças que adquirimos por causa do pecado. Deus nos cura até a gente pecou e a doença está no mundo por causa do pecado, o sofrimento está no mundo por causa do pecado, a guerra está no mundo por causa do pecado, tudo de ruim que está no mundo está por causa do pecado. E Deus, além de nos dar a vida eterna, do lado dele, o melhor lugar que a gente podia ter, da maior presente que é o Espírito Santo, Ele ainda faz as delicadezas de um Pai amoroso. Ainda dá aquele mimo. Deus mima a gente. Pega você e cura suas feridas. Ainda lava você nas águas do Espírito. Ainda lhe dá os presentes, os milagres, todos os dias. E tudo isso por causa do sofrimento de Cristo. E tudo isso por causa do sofrimento de Cristo. E a gente ainda insiste no pecado. Porque a gente se acostumou com o pecado. Porque a gente se acostumou com o pecado. E a gente continua pegando, tomando veneno, pegando um presente cheio de bicho dentro. E Deus lá querendo nos salvar. E a gente pensa que o homem pode se salvar por si só, mas não. O mundo tem essa ideia. Teve até um cientista que disse que Deus não existisse, a gente tem que criar ele. Deus é necessário para a nossa vida. E não é porque a gente pode se salvar só, a gente pode se libertar do pecado só, nunca ninguém vai conseguir libertar do pecado só. Nunca ninguém vai conseguir se libertar do mal sozinho. Mas Deus que nos amou primeiro, que nos atraiu,
que nos chama é que pode nos libertar do pecado. É pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo que Ele pode nos libertar do pecado. Que Ele vai nos libertar do pecado. E eu já falo para a sua vida. Deus tem algo bem precioso para te dar. Deus tem algo bem precioso para acontecer na sua vida. Tem algo maravilhoso, algo incrível para fazer na sua vida. Graças à salvação que Ele preparou para você. Graças à salvação. Eu falando tanto de pecado aqui, né? Acha que eu estou acusando. Não. Estou abrindo os nossos olhos. Deus não olha, como o profeta dizia, Ele não olha o pecador. Ele não olha o pecado, Ele olha o pecador. Ele olha com olhos de amor, com olhos de paz. Eu te amo, meu filho. Abandona essa vida. E Ele sabe que você pode abandonar a vida dele graças ao amor que Ele te dá. Ele sabe que você pode ser feliz graças à vida eterna, graças à salvação que Ele te dá. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. E é preciso que a gente passe a desprezar o pecado, como o santo que dizia, antes morrer do que pecar. A tão gravidade do pecado, porque a morte física não é nada diante da morte espiritual que o pecado causa. A morte física não é nada diante dos sofrimentos que podem levar a gente ao inferno. E a maior astúcia do demônio é falar, é ele tentar dizer a nós que ele não existe. A maior coisa que ele fez no mundo, a ideia mais genial que ele teve para atrair o povo. Tem muitas seitas, muitas religiões que contemplam isso. O demônio não existe, é coisa da nossa cabeça. É coisa que inventaram para colocar, para aprisionar o povo dentro da igreja. Mas o demônio existe. E como São Pedro dizia, ele fica como um leão na nossa volta. Querendo lhe dar veneno. Querendo lhe dar um presente cheio de bicho dentro. O demônio fica à nossa volta tentando roubar a sua alma. E você sabe que sua alma é preciosa para Deus. Sua alma é preciosa aos olhos de Deus. O demônio está aí ao seu lado, olhando para você. Não, só... Olha aí. Só um pouquinho. Vem. Não tem nada não. Ninguém vai ver. Ninguém vai perceber. Ninguém nem liga para você. E talvez ele até diga, não existe. Isso coisa da sua cabeça. Só que Deus tem um plano maior contra as astúcias de Satanás. Deus tem algo maravilhoso para você. Então, continuar a leitura? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matador. E uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender de sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo. Morto pelo pecado de meu povo. Foi-lhe dada a sepultura ao lado de fartura, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em tua boca nunca tinha havido mentira. Mas aprove o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade doadora, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o olho mesmo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos. Ele dividirá a presa com os poderosos porque ele próprio deu a sua vida e deixou de colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e percebendo seus culpados. Tudo aqui, Isaías 53, antes de Jesus vir ao mundo, foi toda a promessa que Deus tinha traçado. Todo o plano de salvação. E Deus dizia o plano dele a torta e a direita, e o inimigo pensava
tinha aquele libertador que ia libertar o povo, ia mostrar isso e aquilo. O inimigo só não pensava, Jesus tinha que sofrer, tinha que morrer na cruz, tinha que ser a história da humanidade, tinha que ser pagar o nosso pecado. Deus, com toda a sua sabedoria, enganou o diabo. E Deus deu o próprio filho. Imagine um Deus que ama tanto. Você, mãe, tem coragem de dar seu filho para morrer no lugar de muitos? Minha mãe. Você tem coragem de dar seu filho? Tem outra história também, que a gente vê na internet, que é de um vírus que acaba se espalhando pela humanidade. Agora tem um vírus, né? A gripe do suíno, a gripe do porco. Aí tem um vírus que se espalhou pela humanidade, uma doença infecciosa. Aí todo mundo tinha que fazer um exame de sangue para ver se tinha esse vírus. Aí descobriram a cura do vírus. Era o sangue de uma criança que não tinha sido contaminada. Aí, só que essa criança tinha que doar todo o seu sangue até morrer, para salvar o mundo inteiro. Será que os pais dessa criança iam deixar? Você deixaria seu filho derramar sangue inteiro para salvar alguém? Para salvar o mundo inteiro, você deixaria? Esse é o tamanho do amor que Deus tem por você. E esse foi o plano genial que ninguém nunca pensou. Só Deus é capaz de pensar nisso. Eu vou dar minha vida para salvar isso. Eu vou dar minha vida para salvar isso aqui que eu amo. Ele é precioso para mim. Eu vou sofrer no lugar dele. Eu não quero que ele sofra. Eu vou sofrer no lugar dele. Jesus quer sofrer no seu lugar. Jesus quer pegar o pecado de você e destruir. Jesus não veio te condenar, te acusar, mas Jesus quer te amar, te libertar do pecado. Jesus quer te salvar. E Ele deu até a outra gota do sangue. Na palavra diz que Jesus perdeu todo o seu sangue e sofreu tudo. Tudo. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, Jesus sofreu tudo. A gente fala muito de depressão, sofrimento, dor. Jesus também teve isso. Jesus foi abandonado por tudo, que até no alto da sua humanidade ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque de tanto sofrimento ele não sentia o Pai amando ele. Ele até pensou, isso não foi pecado, mas no alto da sua humanidade ele sentiu-se abandonado por todos. Só para salvar você. Do alto da cruz, Jesus olha para todo mundo: Pai, perdoa, me fez como sabe que faz. E Ele está olhando para você agora: Pai, perdoa. Perdoa-lhes, Pai. Só o Espírito Santo que Jesus derramou sobre nós pode nos convencer de que o pecado é errado, que o pecado é mau, é a pior coisa do mundo. Poderia vir ao mundo. Só o Espírito Santo. Aí eu lembro da história de Zaqueu. Zaqueu, como o Perpétua falou, era comprador de impostos. Se fosse no mundo de hoje, ele podia ter disponível como. Em vez de estar ajudando a gente, está roubando. Aí ele era judeu. Só que ele roubava os judeus, os próprios amigos, os próprios irmãos, os próprios parentes. Ele roubava. Aí Jesus vinha, né? Jesus popular, na época Jesus estava bastante, Jesus fazia cura e o povo queria dar Jesus para ser curado. Jesus era que nem Padre Fábio agora, né? Padre Fábio está na Bíblia. Aí Jesus vinha passando, todo mundo sabia que Jesus estava ficando na multidão lá em volta de Jesus. Aí Zaqueu: rapaz, eu quero ver Jesus. Mesmo no inconsciente, Zaqueu já pensava, a alma de Zaqueu gritava por dentro: eu quero ver Jesus porque ele pode me libertar. Mas, superficialmente, Zaqueu não, só queria ver Jesus. Mas no nosso coração tem isso: eu quero ver Jesus porque ele pode me salvar. No nosso coração tem isso, a nossa alma tem certeza que só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Mas, por causa de tanto pecado que acumulou em cima de nós, tanto pecado que acumulou em cima de nós, que a gente não escuta o grito da nossa alma. Aí só a gente escuta o grito da nossa carne. Por causa de tanto pecado em cima da gente. E Zaqueu, impulsionado pela alma, que gritava
silenciosamente dentro dele, eu quero ver Jesus. Então ele pegou e ficou em cima da árvore. Eu não posso subir daqui, né? Baixinho, não conseguia ver ninguém, vou subir em cima da árvore. Só para ver Jesus. E até a porta que Jesus só passou ali só para ver daqui. E Jesus passa aqui só para ver Jesus. E Jesus já falou, isso daqui está ali. Olhou bem nos olhos daqui. Imagine Jesus olhando bem nos seus olhos agora. Olhou bem nos olhos daqui. Zaqueu, desce depressa que eu quero comer na tua casa. Jesus olha nos seus olhos agora, né? Sai depressa desse pecado que eu quero cear com você, que eu quero comer com você, eu quero viver com você. Eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a sua história. Eu quero arrancar o pecado dentro de você e ensinar a ter santidade. Santidade é o contrário do pecado, é rejeitar o pecado de todas as suas forças. Jesus quer ensinar você a ter santidade. Jesus quer entrar na tua vida e mexer nele, você. E fazer você desgarrar o pecado de todas as suas instâncias e todos os seus dias. Jesus olha agora nos seus olhos e diz: meu filho, desce depressa, que eu quero entrar na tua vida. Imagine Jesus agora passando, olhando nos seus olhos e dizendo: meu filho, vem depressa que eu quero entrar na tua vida. Que eu quero realizar todo esse sofrimento de novo, só para você. Se fosse preciso, Deus daria a vida dele de novo. E se fosse preciso, Deus daria a vida dele de novo. E se fosse preciso, Deus daria a vida dele de novo porque você é precioso. E olha nos seus olhos agora e diz: filho, fica de pé agora e vem conversar comigo. Fica de pé agora e vem conversar comigo. Ele está olhando nos seus olhos. Meu filho, fica de pé agora. Fica de pé e fecha os seus olhos e olha os olhos da alma. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou o único que pode te salvar. Se você for olhar na tradução do nome de Jesus, significa Deus salva. Jesus quer te salvar. Feche os seus olhos e olhe agora com os olhos da alma. Olha nos olhos de Jesus. Jesus quer entrar na tua vida. Com o Brasil, eu quero sorrir. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, derramar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, vamos cantar como Zaqueu. Mas como Zaqueu mesmo, vamos pegar as nossas vidas a Jesus e olhar nos olhos de Jesus. Olhar para agora tem todo Deus, me salva, Senhor. Me salva do pecado, eu quero me livrar do pecado. Eu quero ser bom e novo. Como Zaqueu, canta. Como Zaqueu, eu quero sentir Mais alto. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti
Senhor. Obrigado pelo milagre. Eu te amo pela salvação. E Deus, por entrar na minha casa. Por eu não ter nada, e Senhor, olhar para mim com todo carinho e sarar as minhas feridas. Sarar as minhas feridas. Sobre a câmera e a lavadeira. Obrigado, Senhor. Por na porta. Xixi, a lavadeira. Deixa o Espírito Santo convencer aqui somos fracos pecadores. Necessitamos que Deus entre na nossa casa, que Deus mude a nossa vida e arranque todo o pecado que é em nós, todo o mal. Glória